Uma coisa que pertence a nós, e a gente às vezes não demos conta da verdade, é que lá em Romano diz o seguinte, que obedeça às autoridades, que toda autoridade é constituída por Deus. Mas é aí onde muitas pessoas não entendem, porque existe autoridade aqui na terra, que essa nós não devemos respeitar, porque elas fazem coisas abomináveis aos olhos do Senhor. Como por exemplo, em Romanos 13:3, eu já vi falar o seguinte: somente os que fazem o mal devem ter medo dos governantes e não os que fazem o bem. Se você não quiser ter medo das autoridades, então faça o que é bom e elas lhe elogiarão, porque as autoridades estão a serviço de Deus para o bem de você. Mas se você faz o mal, então tenha medo, pois as autoridades de fato têm poder para castigar. Elas estão a serviço de Deus e trazem o castigo deles sobre os que fazem o mal. E por isso que você deve obedecer às autoridades, não somente por causa do castigo de Deus, mas também porque a sua consciência manda que você faça isso. Mas existe um problema. Essas autoridades que hoje existem no país, que roubam o dinheiro dos hospitais, faz conta na Suíça e deixa os pobres morrendo no leito de hospital, sem remédio e sem cura, porque o dinheiro é desviado e depois é descoberto, porque Deus faz com que seja descoberto, e eles ficam com caneleira nas pernas. É essas autoridades que Deus manda que obedeça? Não, Senhor. Não é toda autoridade que Deus manda obedecer, é as autoridades que são exatamente o que Deus manda fazer e elas fazem. Porque essas aí pertencem ao nosso Deus, porque elas são autoridade e não fazem nada de errado. Porque os magistrados não são terror para as pessoas, nem para as boas obras, mas elas detestam o mal. E essas que vivem fazendo essas fracaturas, elas detestam o mal? Elas roubam o dinheiro do povo, deixam todo mundo na miséria. É essa aí que nós temos que obedecer? É por isso, meu amigo, que você tem que ler a Bíblia e interpretar direito, letra por letra, como eu acabei de dizer no princípio do escrito dessas palavras. É melhor você ser uma pessoa que examina as escrituras, que corrige e se adapta nela. Diga que você está dentro das igrejas ouvindo labacé de pessoas que diz coisa por conta própria. Porque a Bíblia não é para os que lê, é para os que executam a palavra e põem em prática e respeitam. Mas muitas pessoas não pensam assim. E eu não estou aqui para abusar da bondade de ninguém. Eu só quero dizer o seguinte: as autoridades que o Senhor manda obedecer e honrar são essas que está escrito em Romanos 3:13. 3:3. Não é 3, é 3. Que faz o bem. Essas que não fazem o bem, nós devemos ter algum respeito por elas, porque se você tiver, você está contra a palavra de Deus. É isso que eu tinha para dizer sobre as autoridades. Mas tem gente que diz: não, obedeça a toda autoridade porque é constituído por Deus. Você acha que Deus vai constituir uma autoridade para viver roubando o país? Deus não faz fracatura nem parte com ladrão não, rapaz. Deus, é santo, é poderoso, é justo e é fiel. E ai daquele que cai na mão de Deus. Por quê? Se você cair na mão do diabo, Deus tira. Mas se você cair na mão de Deus e ele estiver irado, quem pode tirar você de lá? Então preste atenção e tenha cuidado, que eu já estou quase me aborrecendo de explicar um texto que as pessoas não levam em consideração. Cada qual faça a sua parte. Eu estou fazendo a minha. E continuando a história, eu posso lhe dizer o seguinte: de toda certeza, é de você virar um crente morno dentro das igrejas, seja um observador da palavra de Deus, pesquisando todos os dias com temor e tremor, e não seja um seguidor de homens sendo escravizado a cumprir e fazer tudo o que eles mandam. Porque em Isaías 33:14-16 diz o seguinte: os que temem a Deus viverão em segurança. Isaías 43:2 avisa: porque quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem as chamas arderá em ti. Faça a sua parte e deixe, e siga o seu caminho em paz. Isaías 55:7. E não esqueça o que Deus diz em Jeremias 8:10. Não confie em profeta, nem em sacerdote,
Cada um deles usa de falsidade. E depois não chama esses textos que eu estou lhe dizendo de texto isolado, porque a Bíblia é a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse. Porque para confiar no homem e deixar de lado o nosso Deus, ele explica em Jeremias 17,5: quem confia no homem e faz da carne seu apoio e se aparta de Deus é maldito. E para você acreditar e crer, o Senhor Deus diz em Jeremias 33,3: clama a mim e eu te responderei e anunciarei coisas grandes e firmes que não conhece. E para findar esse texto, disse Deus em Jeremias 31,34: que todos já me conhecem e todos já conhecem o Senhor. E os que querem se desviar, esqueça, porque Deus avisa em Jeremias 44,15 que desde o Velho Testamento, no tempo de Jeremias, que o povo já adorava ídolos e a rainha dos céus e imagens de escultura. Então não tem para onde correr. É isso que a Bíblia está dizendo. Então o Senhor Deus avisa em Ezequiel 20,39: quanto a vocês, casa de Israel, vocês podem adorar seus ídolos. Não tem problema. Mas o que não tem problema, quem está dizendo é eu. Deus só disse assim: vocês podem adorar seus ídolos. Já que vocês não querem me ouvir, mas não chame meu nome santo no meio desses vossos ídolos. Deus não quer que você chame nem o nome dele no meio desses ídolos de barro e escultura de madeira e de gesso. Você quer saber mais então? Veja o que diz em Ezequiel 44,22. O sacerdote, que é os pastores de hoje, não pode se casar com uma mulher largada de outro homem. Ele não pode se casar nem com viúva, nem com mulher que já foi de outro homem. Mas pode casar com uma moça virgem de dentro da linhagem da casa de Israel, que seja dentro da sua família. E se for para se casar com uma viúva, que ela tenha sido mulher de outro sacerdote que faleceu. Essa é que é a verdade, pura, nua e crua. O Senhor Jesus não quer ver você perder a salvação depois daquele sacrifício, oferecendo sua vida preciosa em troca do seu resgate, e sendo esse trabalho inútil para alguns. Em Lucas 14,33, ele deixou escrito: qualquer de vocês, se não deixar tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Mas por que será que ele disse isso? Se vocês deixar tudo que tem, ou melhor, se você deixar tudo que tem, é que pode me seguir. Isso tem um grande mistério por trás dessas palavras do mestre. Pense bem, a mulher de Ló quase fazia isso. Em Gênesis 19:26, ela saiu deixando tudo para trás, objetos pessoais. Não deu tempo eles pegarem nada, porque o anjo do Senhor disse em Gênesis 19, verso 6, está explicando. O anjo viu que Ló se demorava, o anjo pegou ele pela mão e pela mão de sua mulher e de suas filhas, porque o Senhor é misericordioso, e tiraram eles e puseram fora da cidade. Bem, Ló era muito rico, porque em Gênesis 13, versículo 6, a palavra de Deus diz que a terra não tinha capacidade de Abraão e Ló morarem vizinhos, porque os dois eram muito ricos. E no capítulo 13, versículo 7, a Bíblia diz que Ló discutiu com Abraão. E os pastores de Ló houve contenda por causa do gado que ele possuía e se separaram. Portanto, Abraão disse a Ló: se fores para a esquerda, eu irei para a direita. E se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Eu irei para a esquerda, e se separaram. Então, dá para entender que Ló era também muito rico. Mas quando o anjo do Senhor mandou ele sair, ele deixou toda essa riqueza para trás. Porque o anjo do Senhor disse, no versículo 17, o anjo disse: não olhe para trás para que não morras. O que eu entendo aqui é que se você der tudo que tem aos pobres e ficar com pena, mesmo tendo vendido tudo que tem e ficar olhando para trás, perdeu seu tempo. Deus não aceita esse tipo de sacrifício. A mulher de Ló fez isso e não deu certo, porque seu marido era rico, e se ele é rico, sua esposa também é rica, e ela fez tudo certinho do jeito que o anjo mandou. Saiu sem levar nada, mas no caminho olhou para trás. E a Bíblia diz
que porque ela olhou para trás, virou um estalto de sal. Quer dizer, perdeu o sacrifício que tinha feito. Quando o Senhor Jesus estava entregando sua vida por nós, com todo aquele sofrimento, humilhado, apanhando, sendo cuspido, aqueles homens irados, suados, fedorento, chegando perto dele, sem se lavar e cheio de poeira, insultando o nosso rei, ele não reclamou e nem se maldizeu e ainda perdoou eles, dizendo: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que faz. Então, num desses momentos, ele teve sede e o que foi que lhe deram para beber? Uma mistura de mirra com vinagre. Mirra era um tipo de perfume que eles davam aos que estavam morrendo para que eles ficassem dopados. Misturava com vinagre e fazia uma bebida que dava, era quase nausético, e esquecesse o seu sofrimento. Mas o Senhor Jesus se recusou a beber porque ele queria ficar consciente do que estava fazendo, o grande resgate da nossa salvação. Então ele fez a obra completa e exige que nós também, por direito de lei, respeite o seu sacrifício, porque ele não recebe sacrifício pela metade. Você nem vender o que você tem e dar aos pobres, você não tem coragem. E se você fizesse isso e ficasse olhando para trás, mas eu dei e agora, você perdia todo o seu tempo. Porque para você sair daqui, para se encontrar com o Mestre e ter morada com Ele no paraíso, você tem que deixar toda essa vida, todos os pensamentos e todo o sacrifício que você fez aqui não valer nada. Porque até Paulo disse que tudo que aprendeu com Gamaliel, depois que escutou a palavra de Deus, aquilo que ele aprendeu virou esterco. Então essa é a pregação de hoje a respeito das coisas que o Senhor Jesus disse: vende tudo que tem e dá aos pobres. Depois, não é antes, vem e segue-me. Essa aqui é a palavra.